O homem teve a coragem de dizer que era o marido dela. Exigi falar com ela, mas ele me cortou com um reger desdenhoso antes de desligar na minha cara. Furioso, liguei de volta várias vezes pela meia hora seguinte, mas ninguém atendeu. Na terceira tentativa, eu estava fervendo. Pegando as chaves do meu carro, saí de casa e dirigi até a casa de Caroline, apenas para encontrá-la completamente deserta. Foi quando percebi que tinha ligado para o celular de Laila, não para o fixo. Eu não tinha ideia de onde ela estava ou com quem estava. Minha mente correu com pensamentos aterrorizantes, ela estava lá de boa vontade, ou algo aconteceu com ela. Eu não sabia. Irritado e assustado, dirigi para casa, servi uma bebida e tentei me acalmar. Em algum momento, me ocorreu que Laila provavelmente estava fazendo isso de propósito. A polícia nem sequer levou minhas preocupações a sério até que 24 horas se passaram, então não havia nada que eu pudesse fazer. Parte de mim até se perguntou se ela mesma havia convidado aqueles homens. Quando o sábado à noite chegou, eu estava convencido de que ela tinha me deixado por outra pessoa. Naquela noite, liguei para a casa de Caroline. Ela ficou surpresa ao ouvir de mim, e ainda mais surpresa, quando eu disse a ela que Laila não estava em casa. Caroline presumiu que Laila tinha ficado comigo a semana toda, pensando que ela estava apenas chateada e precisava de um pouco de espaço. Quando eu disse a ela que Laila não estava em casa, ela ficou chocada. Eu disse a Caroline que tudo isso começou por causa dela, que suas saídas constantes com Laila tinham arruinado o nosso casamento. Estávamos bem antes de ela começar a arrastar Laila para fora toda quarta, sexta e domingo à noite. Caroline protestou, dizendo que eu não quis dizer isso, mas eu fiquei firme. Eu disse a ela que eu quis dizer isso. Laila tinha ido embora, e eu tinha certeza de que ela estava com aquele cara que atendeu o telefone dela. Caroline, claramente surpresa, confessou que quando Laila apareceu em sua casa no último sábado com um vestido que gritava que ela estava querendo impressionar alguém, recém-tomada banho, ela a confrontou. Laila chorou, sentada no chão, devastada. Mais tarde naquele dia, Laila arrumou suas coisas e saiu da casa de Caroline também. Caroline admitiu que suas ações me custaram minha esposa, mas quando ela tentou se desculpar, eu não estava a fim de ouvir. Desliguei na cara dela, a raiva me cegando para qualquer outra coisa. No dia seguinte, acordei me sentindo pior do que nunca. Era uma manhã sombria de domingo, e eu não estava em condições de lidar com ninguém. Por volta do meio-dia, ouvi um carro entrando na garagem. Olhando pela janela, vi meu filho sair. Ele entrou e me perguntou o que tinha acontecido, dizendo que Laila tinha aparecido na casa dele há uma semana, chorando. Ela não lhe contou muita coisa, apenas que eu a deixaria. Expliquei que estávamos com problemas e que ela tinha feito as malas e ido embora. Foi a primeira vez que soube onde ela tinha estado a semana toda. Meu filho disse que era constrangedor para ele porque ele tinha um amigo quando ela apareceu. Ele perguntou por que ela não o deixou me ligar, e eu disse que ela estava com medo de que eu a localizasse. Ele pareceu confuso, perguntando se eu iria machucá-la. Eu balancei a cabeça. Eu estava apenas cansada do estresse, da preocupação, das noites sem dormir. Expliquei tudo, incluindo o telefonema com o homem que atendeu o celular dela, e como isso tinha feito tudo desandar. Ele ouviu em silêncio, então me pediu para contar o que realmente aconteceu. Contei ao meu filho como na sexta-feira passada à noite, como sempre, Laila saiu com a tia Caroline. Passei a noite na garagem, trabalhando em alguns projetos, e quando cheguei por volta das 11, ela ainda não estava em casa. Havia uma mensagem no telefone que eu tinha perdido, dizendo que ela tinha bebido demais e ficaria na casa da Caroline durante a noite. Meu filho assentiu, mencionando que a mãe havia lhe contado sobre a mensagem. Ele disse que a repetiu algumas vezes, só para ter certeza de que havia entendido corretamente, um hábito que ele havia pegado de mim. Mas ele havia notado algo estranho, havia vozes masculinas no fundo da mensagem. Preocupado, ele ligou para o celular da mamãe, mas depois de 9 toques, um homem estranho atendeu. Quando meu filho pediu para falar com ela, o cara disse que ela estava ocupada e que ligasse de volta no dia seguinte. Ele ainda teve a audácia de dizer que era o marido dela antes de desligar, dizendo para meu filho se abaixar. Suspirei,
percebendo que Laila tinha adoçado essa parte da história. Meu filho então fez a pergunta que eu estava temendo: mamãe me traiu? Admiti que não tinha certeza. Laila tinha ido embora antes que pudéssemos falar sobre isso, mas a maneira como ela estava agindo me fez sentir como se ela estivesse escondendo algo. Eu não falava com ela desde sábado à tarde. Meu filho sugeriu que precisávamos conversar e propôs que fossemos até a casa dele para resolver isso. Ele me garantiu que ele e sua nova namorada estariam lá para dar apoio. Ele enfatizou que deveríamos vir como somos, sem armas ou raiva. Ele sabia o quão chateado eu estava, mas nos incentivou a resolver as coisas e não deixar essa situação piorar. A namorada de Edgar, Sara, deu um passo à frente e se apresentou. Ela disse que gostaria que tivéssemos nos conhecido em melhores circunstâncias e que esperava que todos nós pudéssemos nos conhecer melhor. Apertei a mão dela, dizendo que sentia o mesmo, embora eu tenha lançado um olhar para Edgar por não mencionar que ele tinha uma namorada. Sara sugeriu que ela e Edgar nos deixassem sozinhos para conversar, mas que eles estariam por perto se precisássemos de alguma coisa. Ela nos pediu para ficarmos calmos, dado quão finas eram as paredes e o piso do apartamento. Assim que eles saíram, Laila começou a se desculpar, mas eu não estava pronto para deixá-la escapar. Perguntei se ela tinha dormido com outro homem. Ela hesitou, e eu pressionei mais forte. Então, no momento para o qual eu não estava preparado, ela admitiu que não era apenas um homem, eram dois. E Caroline também estava envolvida. Fiquei atordoado. Eu esperava ouvir que ela tinha trapaceado, mas nunca imaginei isso. Ela explicou que estava bêbada, que Caroline a pressionava para sair mais, e as coisas saíram do controle. Mas mesmo com toda essa autorreflexão, eu ainda culpava o tempo de Laila com Caroline por cortar o que deveria ter sido o tempo comigo. Sara apontou que muitas das maiores brigas em nosso casamento giravam em torno daquelas noites das meninas. Ela viu como Laila parecia mais focada em Caroline do que em nós. Estava claro que tínhamos começado a nos afastar muito antes do caso. Enquanto Sara reconhecia o erro de Laila, ela também sugeriu que uma comunicação melhor poderia ter nos ajudado a evitar todo esse desastre. Não pude deixar de me sentir na defensiva, imaginando se Sara estava sutilmente ficando do lado de Laila. Ela rapidamente me assegurou que não era o caso. Não era sobre culpa. Ela só queria que eu visse o quadro geral. Ela disse que Laila estava procurando por algo que não estava conseguindo de mim, e se tivéssemos abordado isso antes, talvez não tivesse chegado a esse ponto. Eu retruquei, dizendo que apesar de tudo, nunca sequer considerei trair. Nenhuma vez. Sara não discutiu com isso. Em vez disso, ela me encorajou a falar diretamente com Laila, calmamente, e ser honesta. Ela me lembrou que Edra tinha uma ótima opinião sobre mim e que o divórcio não precisava ser a resposta. Se pudéssemos nos comunicar abertamente, talvez pudéssemos superar isso e encontrar o caminho de volta um para o outro. Eu queria ter o tipo de confiança que Sara tinha. Ela falava como alguém que tinha aprendido com as dificuldades dos pais, e eu podia dizer que ela sabia do que estava falando. Quando voltamos para a casa de Edra, Laila estava esperando composta, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Sentei-me e disse a ela diretamente, eu não tinha mais certeza de onde estávamos. Laila olhou para baixo e admitiu que ela ainda queria ficar comigo, mas ela não tinha certeza se eu seria capaz de aceitá-la novamente depois do que ela fez. Ela se desculpou, sinceramente dessa vez, mas ela sabia tão bem quanto eu que desculpas não poderiam consertar o que aconteceu. Nós teríamos que lidar com isso de frente. Eu disse a ela que não estava apenas lutando com o fato de que ela traiu, mas com a maneira como tudo aconteceu, com várias pessoas, incluindo sua própria irmã. Eu a lembrei o quanto eu tinha tentado me reconectar com ela, apenas para ser excluído. E agora, depois de tudo isso, ela queria uma chance. Depois de estar com outros homens, Laila desabou, dizendo que nunca teve a intenção de trair. Ela culpou o álcool, dizendo que ele tinha nublado seu julgamento. Eu questionei se ainda havia espaço para mim na vida dela. O que as escolhas dela fizeram com o nosso relacionamento? A conversa nos deixou lutando com confiança, perdão e se poderíamos ao menos começar a reconstruir.
Layla implorou para que eu não dissesse certas coisas, dizendo que ainda me amava e que sabia que tinha cometido um erro terrível. Ela reconheceu que nada poderia ser desfeito naquela noite e implorou por perdão, esperando que pudéssemos encontrar uma maneira de confiar um no outro novamente. Ela sugeriu uma separação experimental, reconhecendo que ambos estávamos incertos sobre o futuro. Uma lágrima rolou por sua bochecha, e eu pude ver que ela estava se preparando para o que quer que eu decidisse. Eu me senti dilacerado. Parte de mim encontrou uma satisfação sombria em ver sua dor. Mas outra parte de mim, uma que ainda a amava, não queria perdê-la. Layla, porém, deixou claro que se eu escolhesse o divórcio, ela não lutaria contra isso. Ela não estava mais dando desculpas, que estava preparada para encarar as consequências. Se eu achasse que uma separação experimental era o que precisávamos, ela aceitaria, não importa o quão relutante ela estivesse. Foi quando Sarah interveio, falando energicamente. Ela alertou contra uma separação experimental, dizendo que isso poderia levar a um divórcio rápido. Com base na experiência de seus próprios pais, ela sugeriu uma abordagem diferente: separação dentro da mesma casa. Dessa forma, ainda teríamos que nos comunicar e resolver nossos problemas, em vez de nos distanciarmos ainda mais. A voz dela carregava uma autoridade que eu não conseguia ignorar. As palavras dela faziam sentido, mas eu ainda não estava convencido. Eu poderia realmente viver com Layla novamente, depois de tudo? Eu finalmente disse a Edgar e Sarah que não queria me sentir pressionada a tomar uma decisão naquele momento. Isso era importante demais para apressar. Em vez disso, pedi a Edgar para me levar para um motel por enquanto. Prometi que tiraria um tempo para pensar nas coisas e comunicaria minha decisão assim que tivesse me decidido. Na manhã seguinte, depois de ter algum tempo para refletir, peguei um táxi de volta para a casa de Edgar. Quando entrei, parecia que Layla não tinha se movido nem um pouco de onde a deixei, e tanto Edgar quanto Sarah tinham expressões visivelmente mais sombrias do que no dia anterior. Estava claro que nenhum deles tinha dormido. Eu sabia que tinha que dar a eles minha resposta. Sugere a Layla que ela voltasse para casa. Eu lhe assegurei que faria o meu melhor para manter minha raiva sob controle, que não a machucaria fisicamente, embora tenha avisado que poderia haver momentos em que minha frustração levaria a melhor sobre mim. Edgar se ofereceu para buscá-lo, e Sarah disse que ela dirigiria. Enquanto nos preparávamos, Edgar soltou uma bomba. Ele havia proposto Sarah no sábado anterior à noite, e ela havia aceitado. Apesar de tudo o que estava acontecendo, eu os parabenizei, dando boas-vindas a Sarah na família. Desejei-lhes felicidade juntos, independentemente do que pudesse acontecer entre Layla e eu. A viagem para casa foi tranquila, cheia de pensamentos pesados. Cada um de nós estava perdido em suas próprias cabeças. A semana seguinte passou quase da mesma forma, a tensão aumentando dia a dia. Tivemos nossa primeira sessão de aconselhamento na semana seguinte e, honestamente, não tinha certeza se conseguiríamos. Mas conseguimos. Por pouco. Continuamos, semana após semana, juntos e separados, e eventualmente, depois de cerca de 8 meses, o conselheiro nos disse que estávamos prontos para tentar por conta própria. Não foi fácil, mas, de alguma forma, conseguimos superar esse pesadelo. Justo quando parecia que poderíamos realmente ter um futuro novamente, tudo mudou. Um dia, Layla chegou em casa do médico, seu rosto pálido e preocupado. Eu sabia que algo estava errado, mas ela não me disse imediatamente. Ela foi dar uma volta, e quando voltou, ela me sentou na sala de estar. Floyd, tenho más notícias, ela disse. Perguntei o que era, sabendo que não era outra traição. Outra coisa, estava pesando sobre ela há algum tempo, e agora finalmente estava saindo. Layla nunca foi do tipo que falava sobre seus problemas, nem mesmo com médicos. Ela caiu em lágrimas. Estou doente, Floyd. Realmente doente. Eles disseram que eu tenho. Eu tenho câncer. Meu estômago caiu. Tinha começado nos ovários dela, e quando eles pegaram, já tinha se espalhado. Ela nem terminou a frase antes de desviar o olhar, tentando se controlar. Eles não pensam. Eu estava entorpecido. Pela segunda vez na minha vida, tudo parecia estar desmoronando. Layla me garantiu que lutaríamos contra isso,
que o câncer poderia ser derrotado, que havia tratamento e que superaríamos isso juntos. Mas, mesmo enquanto ela dizia isso, eu podia ver o medo em seus olhos. Enquanto ela falava, o peso da situação começou a afundar. Cada palavra que ela falava trazia mais lágrimas de nós dois. Ela tentou se manter forte, mas com o passar do tempo, comecei a me perguntar se ela iria lutar. Ela finalmente admitiu o que eu temia: é tarde demais, Floyd. Não tem mais conserto. Ela me contou sobre sua consulta com um especialista naquele dia. Ele tinha feito alguns testes e deu a ela os resultados ali mesmo. Ele mal conseguia dizer as palavras antes que as lágrimas enchessem seus próprios olhos. O câncer havia se espalhado para os gânglios linfáticos, fígado e até mesmo outras partes do corpo. Havia uma preocupação real de que tivesse atingido o cérebro dela. Quando ela mencionou a ressonância magnética, eu pude sentir meu coração se partindo de novo. Oh Deus, eu não quero morrer, Floyd, ela soluçou. Eu não quero. Eu te amo. Então ela admitiu algo que me destruiu. Eu desperdicei todo aquele tempo com Caroline, causei todos os nossos problemas, quando eu deveria ter visto um médico. Ignorei os sintomas. Pensei que Caroline precisava de mim mais do que tudo, e agora é tarde demais. Não sabia o que dizer. Layla, eu sussurrei, sou eu quem está arrependida. O que eu posso fazer? O que podemos fazer? Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, e disse, apenas me abrace, Floyd. Me ame e me abrace. Isso é tudo que alguém pode fazer por mim agora. Então eu fiz. Eu a segurei perto, e naquele momento, toda a raiva e dor que passamos derreteram. Estávamos enfrentando um novo tipo de dor agora, uma que nenhum de nós podia lutar. Apesar de tudo, fomos felizes uma vez, e eu fiz da minha missão manter as coisas positivas para Layla durante seus últimos meses. Houve momentos em que pensamos que os tratamentos estavam funcionando, mas logo descobrimos que era apenas uma ilusão. No final, Layla sobreviveu ao prognóstico original do médico por alguns meses e, felizmente, ela tinha seus filhos e eu ao seu lado quando ela faleceu. E é por isso que tenho tanta dificuldade com Caroline. Eu me pergunto se estou sendo injusta, se eu deveria simplesmente perdoar e esquecer. Mas é difícil. Caroline levou Layla pelo caminho da dor e do sofrimento, e isso nos custou tanto tempo precioso. Um ano de nossas vidas foi desperdiçado, tempo que poderíamos ter passado nos amando, em vez de lutar para consertar nosso relacionamento. E sempre fica aquela pergunta incômoda no fundo da minha mente: o câncer dela poderia ter sido descoberto antes? Não sei. Nunca saberei. Mas sempre vou me perguntar. Você